Gente, fazendo aqui um vídeo rápido só para testar o som do celular, sem nenhum recurso técnico. Hoje que é segunda-feira, primeira segunda-feira de agosto. Vamos falar aqui rapidamente da manifestação do golpismo nesse domingo, dia 3. É interessante pensar o seguinte, a fazer uma junção de informações para as pessoas terem as suas próprias tirarem suas próprias conclusões, né? Pois bem, lá no ano de 2011 começou a tal de Primavera Árabe. Em primeiro lugar foi a Tunísia, lá derrubaram os governos de lá. O governo que tinha era contra os Estados Unidos. Depois foi para o Egito, derrubou o governo lá. Eu não puxei aqui os nomes de cada um, poderia estar puxando, porque eu estou falando só assuntos reais, né? Em seguida veio o Iêmen, depois foi para a Síria, onde tentaram derrubar o Bashar al-Assad e acabaram com a Síria, né? A Síria nunca mais voltou a mesmo, colocaram a Síria sob intervenção, sob muito chumbo dos Estados Unidos, né? Colocaram os terceirizados lá para, igual estão fazendo na Ucrânia contra a Rússia, né? E ficaram 13 anos e acabaram derrubando o Bashar al-Assad mesmo, depois que o país tinha se acabado, né? Não tinha mais nada do país. É o que está acontecendo com a Ucrânia. A Ucrânia foi em 2014, mas antes da Ucrânia teve no Brasil em 2013. As tais manifestações de junho de 2013, que até hoje ninguém sabe de onde veio e nem como acabou, certo? O povo do Brasil não faz aquelas manifestações, já sabe disso, né? Qualquer um de sã consciência sabe disso. Agora, depois disso foi para vários outros países aí, né? Na Ucrânia que virou, né? Porque a Ucrânia ficou sob intervenção, derrubando tudo que tinha contra a Rússia acabou invadindo ela em 2022 e está aí no que está vendo agora, né? Invadindo a Ucrânia, não, invadindo uma parte da Ucrânia, né? 25%. Né? Tem gente que fala, invadiu a Ucrânia. Não, invadiu 25%, uma parte igual fez na Síria. Na Síria foi mais, né? Teve a Líbia, né? Teve o Iraque, certo? Então, tudo é manifestações a mando de quem? Dá R$1 para quem descobrir a mando de todas essas destruições, quem foi que patrocinou, certo? Pois bem, aqui no Brasil teve essas manifestações, resultou na derrubada da Dilma em 2016, não precisou acabar com o país, né? Mas acabou do mesmo jeito, porque hoje, por exemplo, Petrobras, todo mundo que abastecia combustível sabe que tinha os postos Petrobras, pertencia à BR Distribuidora, por isso tinha aquelas bandeiras Petrobras. Ainda tem, só que não é mais da Petrobras, eles mantêm a bandeira falsa, porque não existe mais BR Distribuidora, portanto não tem mais posto Petrobras. Não existe mais a marca Petrobras em postos de gasolina. Quem mantém as bandeiras mantém porque alguns compram o petróleo direto da Petrobras mesmo, das distribuidoras da Petrobras, né? De quem pega da Petrobras, que não é mais a BR Distribuidora. Estão até falando hoje, eu vi, para melhorar o preço do petróleo, a Petrobras deveria voltar a... Escutei um barulho aqui, mas foi livro caindo aqui. Deveria voltar a fazer a distribuição, porque ela distribuindo ela faz mais barato, tá? Pois bem, e o que ocorre? Essas manifestações, elas são ocupações estadunidenses terceirizadas, tá? Agora, quando já tinha acabado as manifestações a favor do golpismo, porque sempre há um motivo, né? Sempre precisa ter um motivo. O motivo é o governo que é corrupto, o motivo é o governo que precisa ser derrubado porque não está patrocinando o povo, não está dando não sei isso, não está fazendo aquilo. Sempre são conversas fiadas, como foi o caso da Dilma. A Dilma não está fazendo nada errado, nem estava roubando, nada. Nunca houve nem essa acusação contra a Dilma, né? Entendeu? Nada. Não dica de nada. Entendeu? Mas o que acontece? Agora, por exemplo, no Brasil, uns 2 meses para cá, já teve várias ocupações, como é que eles falam? Treinamentos militares nos agrestes de Pernambuco, depois semana passada em Campo Grande, com as Forças Armadas dos Estados Unidos no Brasil,
O curioso é que não tem Força Armada nenhuma mais, né? Só dos Estados Unidos que vem aqui, né? Treinar os brasileiros, né? Entendeu? Todos são lá, por exemplo, lá para o Oriente, a Índia treina com a China treina com as final de semana todinho treinando com a Rússia treina com não sei com quem, a Rússia treina com o Irã, treina com mais sei quem, a China a mesma coisa, né? Mas aqui no Brasil só se treina com os Estados Unidos. Exatamente ele que é responsável por todos os golpes mundiais, né? Mas ele é responsável por todos os golpes mundiais nos últimos 80 anos. Sempre tem os Estados Unidos por trás. Entendeu? Vietnã que eu diga, né? Não falei de Vietnã. Poderia falar aqui, mas daria 1 hora, 2, né? Então, e aí a minha dúvida hoje, por que as manifestações no final de semana voltaram a aumentar, quando a desculpa agora é defender o golpista Mor, dar a ele a anistia. Sabe o que é anistia, gente? Sabe a palavra anistia? O povo deve estar ouvindo isso todo dia e sequer sabe o que é. A anistia é quando você comete um crime e te dão perdão, certo? Olha, você já viu falar em anistiar algum bandido que roubou R$1 na esquina? Algum que eles chamam de bandido que roubou no seu canal, foi pego com 100 gramas de maconha? Alguém já viu pedir anistia para esse tipo de gente? Eles falam que é traficante, às vezes é só usuário. Agora querem dar anistia, faz o governo, a família Bolsonaro e seus asseclas abandidados, né? A maioria são políticos, mas tem muitos pastores por aí fora, né? Que se diz pastores, não pastor nenhum, né? Os crentes mesmo detestam esse tipo. Crente de verdade detesta falar que esses caras são pastores, são bandidos, né? São bandidos da fé. Então, e aí, a anistia é para perdoar o crime, quer dizer, o cara concorda que cometeu o crime de tentativa de golpe, um dos maiores crimes da humanidade, que não não respeitar a cidadania do povo que elegeu uma outra pessoa, né? Todo o poder emana do povo, em seu nome deve ser exercido. Então, se a maioria do povo elegeu alguém, esse alguém tem que governar até o último minuto do seu mandato e não dar golpe, não tentar o golpe nesse esse picareta da barbárie, né? Porque a pessoa que tenta um golpe é bárbaro. Aqui no Brasil o Brasil é o país do mundo que mais se deu golpe na história, entendeu? Em 136 anos já deu mais de 10 golpes, entre golpes e tentativa de golpe, mais de 12, certo? Então é um país da barbárie, da anarquia, da zona total, esse país. Isso não pode continuar acontecendo. Precisamos não permitir isso, ainda que as pessoas peguem prisão perpétua. Golpe não deve ser parte de um país que quer ser civilizado. Um país que se diz e precisa ser civilizado, porque o seu povo precisa ser civilizado, e a maioria entendeu? A maioria, não todos, né? Porque tem muitos golpistas aí por aí, né? Eu mesmo já conversei com gente hoje que é golpista, assim, claramente golpista. Então, precisa mudar. Esse país precisa mudar, e muito. Fiquei por aqui no meu vídeo provisório aqui, sem o microfone.